Corinthians e Palmeiras se enfrentam em Itaquera. E aí, Diniz conseguiu a primeira vitória na estreia numa Liberta. Será que consegue vencer o primeiro clássico do ano pelo Corinthians? Vamos ver a matéria. Boa essa matéria quem fez, viu? Vamos ver. Cavaram uma bela polêmica no último derby, é ou não é? Se Andréas Pereira atrasou a vida de Memphis, não sei. Mas que isso ainda dá o que falar, não tenha dúvida. Junto do escorregão holandês no suposto buraco, veio a vitória alviverde no clássico, com um gol de um artilheiro que não perdoa, Flaco Lopes. Quando não golpeia a meta adversária, vira garçom o argentino. 6 assistências no ano, a mais recente na Colômbia, na estreia palmeirense na Libertadores. Sosa sabe que boa companhia é tudo. No, siempre digo que cuando juego con Flaquito siempre estoy atento ahí porque Flaco siempre la gana ahí por arriba, entonces yo estaba esperando eso y justo me quedó ahí para marcar el gol. O outro lado vivia o inferno de uma sequência cruel. 9 jogos sem vencer no tempo normal não é normal. Trocou o Dorival por Fernando Diniz e suas convicções. E na aposta de estreia, um menino brilhou, Kaique. E o time encantou, ao menos o recém-chegado professor. Professor visionário e confiante. Minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Já dá para perceber jogando contra. E nos primeiros contatos isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. Agora é derby, amigo. As diferenças, os momentos, tudo isso fica de lado. E os detalhes, as peças podem fazer a diferença. Jogadores diferentes podem fazer a diferença. Um clássico desse tamanho pode ser decidido nos detalhes. Amanhã, 18h30, Arena Corinthians em Itaquera, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As apostas, os dois têm 25 anos de idade. O argentino Flaco Lopes, até agora com a camisa do Palmeiras, fez 22 jogos e marcou 9 gols em 2026. Nesta temporada, Yuri Alberto, pelo Corinthians, 14 partidas e 5 gols. E agora? Razões para neles acreditar. Flaco Lopes foi o artilheiro do Palmeiras no ano passado, 25 gols. Esse ano já tem 9, artilheiro do time de novo, 3 no Campeonato Brasileiro. O mais recente na Série A foi na vitória contra o Mirassol, na 6ª rodada. Na última partida da equipe no Brasileiro, deu uma assistência nos 3 pontos conquistados contra o Bahia, 2-1. Do outro lado, o atacante que, quando esteve machucado, fez falta para o time, que acumulou sequência ruim sem vitórias na temporada. Mas ele fez gol em título conquistado este ano, na Supercopa do Brasil em Brasília contra o Flamengo, naqueles 2-0. Na estreia na Libertadores, na estreia de Diniz, ele também marcou contra o Platense na Argentina. Venceu até o dente do siso naquele dia. Desde segunda-feira aí com bastante dor no dente, mas graças a Deus pude estar bem para poder jogar hoje. Tomei algumas porradas ali, mas graças a Deus o ponto não abriu também, então valeu a pena esse esforço, uma grande vitória, um grande gol para poder ajudar aí. Ajudar a equipe é a especialidade deles. Façam suas apostas. Os artilheiros estão ligados. O 10 é mágico no futebol. No Brasil, então, nem se fala. Mas neste Brasileirão, o 10 não mostrou sua magia, não. Os números são inacreditáveis. 10 demissões de treinadores em 10 rodadas. Que média, senhoras e senhores! Para entender melhor o que este número representa, só no ano passado foram 22 demissões, um número já assustador, mas estamos falando de todo o campeonato. Nas 10 primeiras rodadas daquela edição, 8 professores foram convidados a encerrar seus trabalhos. Em 2026, o último da lista, até o fechamento desta matéria, foi Dorival Júnior. Pelo Corinthians, 66 jogos, 26 vitórias, 19 empates e 21 derrotas, quase 49% de aproveitamento e 2 títulos conquistados. A derrota para o Internacional em casa na última rodada deixou o Timão na beirada da zona de rebaixamento. 16ª posição, 2 pontos a mais que a Chapecoense, primeira da área bagunçada. O desempenho da equipe
caiu muito. Porém, nós entendemos, né, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa. O primeiro técnico que passou pelo afiado triturador do futebol brasileiro foi Jorge Sampaoli, demitido do Galo na 3ª rodada. Estava pressionado desde o vice da Sul-Americana. No mesmo período, Fernando Diniz deixou o Vasco, vice-campeão da Copa do Brasil e ainda disputando a semifinal do estadual. Mas agora tá com um emprego novinho, né? Já que foi pro Corinthians. Na rodada seguinte, Juan Carlos Osório, ainda disputando a final do Campeonato Paraense, perdeu o jogo de ida para o rival Paysandu, foi demitido do Remo após 3 empates e uma derrota no Nacional. Quem ainda leva o título de demissão mais chocante é o Flamengo. Após conquistar 5 troféus, praticamente todos que disputou, atual campeão da América e do Brasil, Felipe Luiz foi demitido após 3 rodadas. Estava classificado para a final do Carioca e tinha um aproveitamento no retrospecto geral de 70%. Coisas do futebol que ninguém vai entender. Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Outra demissão que teve destaque foi a de Hernan Crespo. O time estava bem no campeonato, parecia estar encontrando um caminho positivo, mas algumas declarações na imprensa e decisões no dia a dia Meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique. É assim que eu acompanho tudo. Tite chegou no início do ano ao Cruzeiro e conquistou o título mineiro. E daí? A torcida o contestava. Foi demitido na 6ª rodada do Brasileirão. Deixou o clube com 53% de aproveitamento em apenas 17 jogos. Vojvoda livrou o Santos do rebaixamento, mas o começo ruim na temporada o tirou do cargo na 7ª rodada. Martim Anselmi saiu do Botafogo após vencer o Bragantino fora de casa, na 8ª rodada. E na 9ª rodada do torneio, foi a vez de Gilmar Dalpozo dar adeus à Chapecoense, após a goleada de 4-0 sofrida para o Atlético Mineiro em casa. Mas diante destes dados, que não são novidades no nosso futebol, temos números sólidos, consistentes, trabalhos duradouros. O maior deles, todos sabem, é o de Abel Ferreira, que está no comando do Palmeiras há quase 5 anos e meio, desde outubro de 2020. O segundo da lista é Rogério Ceni, 2 anos e 7 meses, vejam só. Rafael Guanais, com o surpreendente Mirassol, é o terceiro, 1 ano e 1 mês. Odair Hellmann está no Atlético Paranaense há 10 meses. Jair Ventura e Luiz Ubeldia, há quase 7 meses, trabalham no Vitória e Fluminense, respectivamente. Mas sabemos que isso sim é surpreendente, a estabilidade. Portanto, vamos encerrar esta matéria com a mesma pergunta que fizemos no último dia 25 sobre o futuro dos treinadores no Campeonato Brasileiro. Quem será o próximo? Matéria bem escrita, hein, Decilo? É bem editado, eu gostei da arte na passagem. Foi boa? Que a nossa querida Gabi fez. Foi legal, né? A passagem é quando o repórter aparece falando lá algumas coisinhas, mas a arte que ela colocou com os números, as fotos, foi muito... Do Flaco revolucionou. Flaco mudou, hein? O Flaco mudou, a torcida queria... Nossa, a torcida queria matar no começo, mas aí o Abel conseguiu transformar, o cara chegou até a seleção argentina, imagina? É, sensacional. É, muito, muito bom. E o Yuri também bastante importante. O Corinthians ainda não venceu o clássico estadual. Foi com outro treinador, que agora é a primeira chance do Fernando Diniz. São 3 empates e 1 derrota. Perdeu, a gente mostrou no começo da matéria, aquele buraco que o Andréas fez lá no pênalti. Ainda dá muito o que falar. Eram 9 jogos sem vencer no tempo normal. Veio essa vitória fora de casa, na estreia do Fernando Diniz. Agora,
tem desfalque dos dois lados, né? Exato. O André Ramalho está suspenso no Corinthians, o Memphis segue de fora, o Guinegão também de fora, o Caio César ainda de fora. No Palmeiras, pelo menos na área técnica lá, é que o assistente é igual, né? São todos siri na lata. O Abel pegou 8 jogos, cumpriu 2, são 6, entrou com efeito suspensivo, que só vai ser julgado no meio da semana que vem, então não vai ter o Abel, não vai ter também, e isso é muito importante, o John Arias, que é um jogador que se encaixou, é a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, o John Arias vai estar de fora. Então é um desfalque bastante importante, além, claro, de Piquerez e Jefté. Mais uma vez, o menino Arthur vai ficar ali na ala esquerda e sobrou para ele, tem que aproveitar quando aparece a oportunidade. E num clássico, os dois, a pressão também. Pois é, e os dois acima dele se machucam e agora é a hora dele. Tem que mostrar serviço aí, tem dado conta do recado. Agora é interessante que a gente abriu o programa de hoje justamente com uma matéria falando sobre queda de técnicos aqui no Campeonato Brasileiro. E a gente vê o Abel, que é um técnico mais do que consolidado, com tantos títulos já na bagagem, né? Aqui pelo Palmeiras, não estará em campo mais uma vez. Tem que mudar esse lado dele urgentemente, senão perde demais o time. E o Corinthians, por outro lado, também com um técnico muito enérgico. Inclusive, ele falou que vai dar uma segurada, é isso? Falou, na apresentação, ele falou que ele algumas vezes tem o excesso, mas é aquela coisa, o cara é competitivo, é difícil você se segurar. O próprio Abel, ele, no começo, quando ele tomava muito cartão, logo que ele chegou, ele já tomava cartão, ele falou, tô fazendo uma aposta com a minha mulher. Cada cartão que eu tomar é um carro que eu vendo. Eu acho que ele já tá andando de Uber. Acabaram os carros da garagem, não sei. O Abel, ele precisa mudar realmente, urgentemente, porque imagina, agora, se não tiver esse efeito suspensivo, que pode sair ainda hoje, são 6 jogos pela frente que o Palmeiras muita coisa, perde essa presença dele. E a gente sabe que a presença do técnico ali do lado realmente é diferente, né? Não tenha dúvida que ele vai fazer favorito falta. Corinthians? Jogando em casa? Jogar em casa, sim, mas o Corinthians tem o pior ataque do campeonato com 8 gols. O Palmeiras tem o melhor ataque, é o time que mais venceu até agora e o que menos perdeu. Bom, rapaziada, passou a euforia da estreia aí, deu tudo certo, estreou na Libertadores, ganhando fora de casa, 2-0, aquela coisa toda. O Yuri Alberto superando um siso, né, levando até um dentista para a Argentina para poder ter condições de jogo, enfrentando a dor e tudo mais, e sendo decisivo, marcando um dos gols da vitória, o outro marcado pelo Kaique, uma aposta do Fernando Diniz que deu certo. E mais do que isso, né, o jogo teve como resultado 2 assistências de Rodrigo Garro, lembrando os bons momentos do camisa 8 com a camisa do Corinthians. Bom, e agora? Pois é, gente, o Corinthians mal estreou na Libertadores, fora de casa, ganhando um jogo. Aí você tem a sexta, que é um regenerativo, né? O sábado para o Diniz posicionar o time e no domingo já tem o derby pelo Campeonato Brasileiro. Dentro do seu estádio, onde o Corinthians tem números muito ruins nesse ano, vem de alguns tropeços, empate, derrotas, perdeu para o Inter, perdeu para o Coxa, e agora precisa dar uma resposta para o seu torcedor diante do arquirrival, do maior rival, que é o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Então tem isso em jogo também. Mesmo que o Palmeiras tenha aberto 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o São Paulo vai jogar com o Vitória em Salvador. Se tem um tropeço do Palmeiras, o São Paulo encosta. Então, isso também está em jogo. Além de, obviamente, toda a rivalidade. O Palmeiras, por exemplo, não vai ter o Abel Ferreira à beira do campo, já que ele tomou 8 jogos de suspensão por conta das suas expulsões no campeonato, né? Claro que o Palmeiras já recorreu, buscou efeito suspensivo. Meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique, né? Então, é assim que eu acompanho todo. Mas assim, até onde se sabe, ele não estará em campo, né, na beira do gramado, e faz diferença, tá? Mesmo que a comissão técnica do Abel ela seja suficientemente competente para manter as suas ideias, a gente sabe a influência que ele tem no grupo de jogadores, né? A capacidade que ele tem ali de mudar alguma coisa de forma mais automática, e é uma ausência significativa do Palmeiras. Outra ausência é o John Arias, suspenso, e que fez um golaço contra o Bahia, tá super bem cotado, titular absoluto, e aí tem essa dúvida aí de quem
quem pode jogar no ataque. O Vitor Roque, por exemplo, treinou com o grupo, mas ele também é considerado como uma dúvida. Pelo menos acho que vai ser relacionado, pode entrar no segundo tempo, mas começar o jogo acho muito difícil. O mesmo vale para o Paulinho, que obviamente o mesmo vale em termos de treinamento, mas não é uma condição totalmente diferente. O Palmeiras está com muita cautela em relação ao Paulinho, então o Paulinho não deve ir para o jogo, mas ele já está trabalhando, já está treinando. Daqui a pouquinho a gente vai ver o Paulinho em campo aí, que teve uma lesão grave, está se recuperando e já vai ajudar o Palmeiras. Então deve ser o Sousa ou o Felipe Anderson ali daquele lado, no lado do John Arias. O Alan, né, deve ser o outro ponta, o outro extrema, com os dois volantes, o Marlon Freitas e o Andreas Pereira, que estão jogando muita bola, e o Maurício sendo o cara mais de flutuação ali no meio campo, com o Flaco Lopes, que na verdade não é um centroavante, né? O Flaco é um cara que virou quase que o articulador do time, ele volta para buscar o jogo, ele aparece na área sim, mas ele cai pelos lados, ele busca tabelamentos, ele começa muitas vezes a jogada do time, ele evoluiu demais, o Flaco Lopes. Não vem bem nos últimos 2 jogos, mas é um cara muito importante. De resto, tem um problema na lateral esquerda, né? Com o Piquerez e o Jefté que estão machucados, e o Arthur, o menino, tá ganhando uma chance por ali. Na direita, o Giai tá ganhando uma sequência, o Kelvin até entrou bem lá em Barranquilha, mas o Giai deve ser o titular, e a dupla de zaga, o Murilo e o Gustavo Gomes, com o Carlos Miguel, de novo, voltando à Neoquímica Arena, agora como goleiro do Palmeiras. Não tem dúvida, né? Quer dizer, tem algumas, né? Mas eu digo, em relação ao que deve ser o time do Palmeiras, é mais ou menos isso. No que tange ao Corinthians, aí já temos mais dúvidas ainda, porque a gente só tem um jogo de parâmetro do Fernando Diniz para tentar projetar essa equipe. E, cara, é um jogo peculiar, diferente. Fora de casa, pela Libertadores, numa estreia em que deu resultado. Então, se deu resultado, mantém o time? Teoricamente sim, mas vamos lá, né? O Palmeiras não é o Platense. E mesmo que o Platense tenha jogado em casa e que agora o jogo seja na casa do Corinthians, o Palmeiras não é o Platense. Mas aí eu tô muito curioso para saber qual vai ser a postura dos times, né? Porque o Palmeiras gosta de entregar a bola pro adversário, de jogar em transição, fez isso no Choque Rei, especialmente depois que abriu um placar muito cedo. E também tem isso, daqui a pouco o Palmeiras avança umas linhas ali, mete uma pressão inicial para abrir o placar e ficar confortável. Se ele não conseguir, ele vai, obviamente, ao longo do jogo tentar buscar mais espaços. Os times do Fernando Diniz, eles costumam dar espaços. Ele tem pedido, né, compactação, jogadores aproximados e tudo mais, e isso aconteceu, inclusive, no jogo lá do Platense, né, com o Diniz pedindo essa compactação. Mas é muito diferente agora. A gente está falando de um jogo de brasileiro, um clássico, dentro de casa, não tem como a gente ter referências do que o Fernando Diniz possa fazer. Mas, cara, a grande notícia desse jogo na Argentina foi justamente a assistência ou as assistências do Rodrigo Garro, né? A influência dele no jogo. Ele participou dos 2 gols. Então, tirá-lo do time agora não teria como, né? Talvez ele reforce o meio de campo para dar mais liberdade ao Garro, mas aí o Breno Bidon vai perder a titularidade. A gente vai ter que pensar nisso. E se ele tirar o Bidon, será que ele bota o André, o Ranieri, mais o Matheus Pereira, mais o Alan? Será que ele muda o jeito de jogar? 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, para você encarar o Platense, mesmo fora de casa, é uma coisa. Agora, o Palmeiras, que tem justamente no seu meio campo aquela qualidade toda com o Marlon Freitas e o Andreas Pereira. Então, cara, é muito difícil a gente prever o que pode acontecer, o que o Fernando Diniz está prevendo para esse jogo. Vai dar uma povoada, vai buscar uma marcação um pouco mais, né, resistente ali, vai ter mais a bola. Porque também depende da postura do Palmeiras, como é que ele vai buscar esse resultado. Não é fácil a gente projetar e, cara, é um desafio e tanto, porque se ele vence esse jogo, o Diniz, ele ganha um crédito e uma tranquilidade para trabalhar absurda. Fê, onde assistir aí Corinthians e Palmeiras, né? Vai ser nesse domingão às 6h30 da tarde, finalzinho da tarde ali, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. E a transmissão será pela TV Record, TV aberta, Cazé TV no YouTube e também quem tiver Premiere Pay-Per-View vai poder acompanhar aí também Corinthians e Palmeiras. Então tem Então tem para todo mundo, TV aberta, YouTube, os 2 de graça e aí no pago Premiere. Palpites aí para Corinthians e Palmeiras. Aproveita para deixar seu palpite aqui para esse clássico Corinthians e Palmeiras, Coringão precisando da vitória e as possíveis escalações aí de Corinthians e Palmeiras, né? O Corinthians tem quase um time inteiro entregue ao DM, Memphis Depay,
Guinegão, Caio César, todos eles desfalcando o Corinthians nessa partida, e já o meio-campo não terá o volante Charles. Para mim, graças a Deus, é um reforço. Tudo indica aí que Alex Santana possa ser reintegrado a esse time aí do Diniz. A gente trouxe no vídeo anterior, ele vai ter um papo aí com o jogador e tudo depende da vontade do jogador, da motivação do jogador de voltar a vestir a camisa do Corinthians. Na defesa tem o Tchoca e o lateral direito também Pedro Milans. E André Ramalho, que tomou aí o terceiro cartão amarelo e tá suspenso. Provável escalação do Coringão aí, praticamente repetindo aquilo que foi na Libertadores. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Breno Bidon, André e Garro, Kaique e Yuri Alberto formando a dupla de ataque. Diniz gostou, Diniz vai dar mais oportunidade para o menino Kaique, que ele venha marcar o seu primeiro gol em clássico com a camisa do time principal do Coringão. E aí tem a escalação aí do Palmeiras, para você que quiser saber, e a arbitragem aí vai ser do Flávio Rodrigues de Souza, e os assistentes aí acompanhando essa partida do Coringão. Qual a sua expectativa aí para Corinthians e Palmeiras? Deixa seu palpite, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre fiel. Ganhando, Diniz chega grandão pro restante aí do mês de abril, que o Corinthians tem umas pedreiras na frente, principalmente, vamos dizer assim, deslanchar bem aí na Libertadores. Se inscreva, fortaleça com o like, que ajuda a gente demais. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu, fiel!